Olá, meu nome é Marcelo Rodrigues e algumas vezes recebo respostas como, por exemplo, eu hasta sou responsável, pero o entorno não me permite seguir avançando. Então, a essa pergunta, como é? Eu quero ser responsável, pero o entorno não me ajuda. Então, o primeiro que temos que centrar na atenção é o que significa ser responsável. De hecho, muitas vezes nós nos justificamos em que eu cumpro todas as minhas tarefas, eu hago todas as minhas funções, eu cumpro todas as minhas obrigações e dessa forma nos consideramos uma pessoa responsável. Eu pago todas as minhas contas, eu não devo nada para nadie e assim sou responsável. Muitas vezes nos justificamos e nos afirmamos detrás de hechos que hemos hecho e que assim chegamos a dizer que somos pessoas responsáveis. Então, isso quer dizer que pessoas que não logram fazer coisas básicas como cumprir uma função, pagar uma conta ou fazer determinadas coisas não são pessoas responsáveis? Não é isso. Em latim, a palavra responsável vem de responder. E o que respondemos? Respondemos a quê? Muitas vezes nós adquirimos responsabilidades que não nos correspondem. De hecho, quando nós respondemos a coisas que não nos correspondem como responsabilidade verdadeira, não conseguimos responder a lo que sim nos corresponde como responsabilidade verdadeira. De hecho, quando dizemos responder a tua própria vida. Nós somos seres individuais, ¿vale? Na qual cada um de nós temos que ser dueños de nossa própria realidade. Com isso não quer dizer que o hecho de ser dono de minha própria realidade, eu não necessito de ajuda. De hecho, eu he necessitado e sigo necessitando de ajuda constantemente, seja de pessoas como pode ser minha pareja, algumas vezes meus filhos, ou amigos ou familiares. A ajuda não hace com que uno deixe de ser responsável, mas sim é certo, quando nós caímos, e algumas vezes, em crer que somos responsáveis por outras pessoas quanto a suas responsabilidades, é dizer, a sua capacidade de responder sobre seu próprio processo, então saímos automaticamente de lo que nos corresponde a nós ser responsável e responder sobre o nosso próprio processo. Então, nesse sentido, por exemplo, há um sentimento que suele visitar constantemente, que é a culpa. Eu já he hablado da culpa em vídeos anteriores, então não quero ser repetitivo aqui sobre o que é a culpa. Então, se nós corremos responder sobre o que eu hago, a responsabilidade só depende de uno mesmo. Então, quando uno diz que hasta quer ser responsável, pero o entorno não permite, então, em verdade, uno não está trabalhando de forma adequada. Por quê? Porque aunque uno se sinta culpável, uno pode responder com a culpa ao ponto de dizer que tenho que ser responsável, cambiar sobre os erros que he cometido. Agora, o que ocorre? Quando uno considera responsável por los demás, então aí podemos entrar em um fator um pouco perigoso, no sentido de que pode ser que uno queira controlar as pessoas, ou hasta mesmo há um feedback negativo de ter a satisfação de perceber que as pessoas que, aunque uno pode dizer amor, esté bajo el controle. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não tenho ganas nenhuma de controlar a nadie, pero verdadeiramente não falamos de uma percepção lógica, ¿sí? Muitas vezes nós temos patrões repetitivos que hemos adquirido, se transformaram em hábito, e todo patrão ele está composto de 3 elementos, ¿sí? O elemento emocional, o elemento de conduta ou ação e elemento de pensamento. De hecho, sempre sentimos, actuamos e pensamos, não? Então, se a gente diz, não, eu penso, depois sinto, depois atuo, sim, a ordem dos fatores não altera o produto, mas os 3 elementos estão aí. Mas o que ocorre? Existe um quarto elemento que eu lo chamo gatilho, que é o que aciona esses 3 elementos. Então, o que ocorre?
El gatillo puede ser cualquier lugar, sea muchas veces una persona puede justificarse a sí mismo diciendo que es el entorno que no me permite, el entorno no me permite decidir, el entorno no permite que yo sea responsable, yo hasta intento pero no puedo, pero verdaderamente el entorno es nada más nada menos que un terreno de juego, porque lo que ocurre no es en el entorno solo acciona factores internos. E esses fatores internos são esses três elementos: emoção, ação e pensamento. Então, claro, muitas vezes se uma pessoa está vivenciando uma realidade, como por exemplo, pode ser em uma relação de pareja, algumas vezes uma relação laboral, algumas vezes uma relação entre padres e filhos, algumas vezes entre amigos, em la qual a pessoa responde de forma que ela se sente oprimida ou que muitas vezes cree que está fora do que para ela é sua capacidade de responder adequadamente. Quer dizer que essa pessoa não está respondendo porque seu patrão emocional, esses três elementos, sentimento, ação e pensamento, estão sendo acionados por qualquer tipo de situação. De hecho, como é que se aciona esse tipo de situação, não? Quer dizer, quando uma pessoa me dijo algo tal, eu naquele momento senti um sentimento, tive uma atitude e de aí alimentei um pensamento. Quando fui rechazado, então naquele momento eu senti um sentimento, tive uma atitude e alimentei um pensamento. Então, os gatilhos são situações quando algo me dijo, quando algo não sucedeu como queria, quando alguém atuou da forma que eu não queria. Ou seja, todos os gatilhos são situações que ocorrem, pero essas situações que ocorrem acionam esses três elementos que nós chamamos patrões, que é um patrão interno de resposta, não? E nesse sentido, por exemplo, de que forma é que uno pode ter em conta de que uno pode seguir ser responsável, não é o entorno, pero sim é o trabalho interno, trabalhando os hábitos. Todos nós como seres humanos temos hábitos, somos seres de hábitos. De hecho, ¿por qué existem hábitos? Porque supostamente nosso cérebro tem um funcionamento que ele supostamente ahorra energia. O ótimo funcionamento do cérebro é ahorrar energia. Então, o ahorro de energia lo que hace es que quando há situações em la qual nosso cérebro ele interpreta um excesso de energia, um excesso de gasto, o que ele vai fazer é quitar a importância de ter as situações e de uma forma ou de outra buscar o que já temos internamente já adquirido e dar resposta. Por quê? Porque se uno tiver que sacar conclusão, se uno tiver que ter uma percepção clara em cada situação, o gasto de energia seria uma coisa exorbitante. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, que há situações que nós vivemos, que podemos haver vivido há 20 ou 30 anos atrás, e que muitas vezes essas situações se transformaram em um patrão. Esse patrão quer dizer que nosso cérebro correu esse patrão já vivido e lo repite, lo replica em situações que podem ser parecidas, ¿vale? Que não tem que ser a mesma e que haja uma certa similitud. Então, nosso cérebro o que vai fazer é disparar esse patrão e uno responde em base no que viveu, no que está vivendo, já porque o cérebro lo identifica como um gasto excessivo. É dizer, por exemplo, se em um momento dado tu estás fazendo muito esforço, tu estás ponendo de tu parte sinceramente, e de uma maneira ou de outra, o entorno começa a ser resistência, começa a ser juzgado, a tendência de que te sintas frustrado, a tendência de que te podas sentir desanimado aumenta muitíssimo, porque esse patrão é um patrão conhecido. De hecho, o cérebro em si, ele guarda patrões negativos porque é uma forma de tentar evitá-los. Pero o que ocorre? Para que puedas tu sobrellevar essa situação, há um gasto de energia. Então, o cérebro o que faz? Não. Vamos ter que gastar muito. ¿Por quê? Porque para sobrellevar uma situação de resistência, uno tem que ter mais energia do que está tendo nesse momento. Pero se uno siente emoções como frustração, desânimo, não vamos ter energia. Mas bem,
estamos gastando energia em emoções que não nos motivam, que não nos levam a um processo de evolução, de ir assim adelante. De hecho, me gusta sempre separar do que é emoções que nos impulsam e emoções que nos levam hacia atrás. Então, o cérebro está completamente inundado de patrões que despertam emoções que não nos impulsam hacia adelante. Então, se nesse momento, por exemplo, uno vai responder segundo seu patrão. Então, se o patrão pode ser me sinto culpável, e se não tenho a percepção da culpa, então só vou sentir uma emoção, vou ter uma atitude. A culpa algumas vezes pode ser que a pessoa tenha a atitude de huir, e vou ter um patrão de pensamento é que não me lo mereço. Esse é um exemplo. Pero também a pessoa pode entrar em el patrão de pena de si mesmo, é decir, nesse momento a pessoa se sente frustração, tem a atitude, por exemplo, de calhar-se, e depois tem o pensamento de que eu não sirvo para nada. Então, esses patrões solem ter sempre a preferência, porque vamos entender aqui, por exemplo, uno gasta muita ou pouca energia para sentir frustração. Verdade que não necessita muita energia, não necessita fazer um esforço muito grande para sentir frustração. Agora, por exemplo, tu necessitas muita ou pouca energia para sentir confiança. Verdade que uno necessita mais energia para sentir confiança. Pero o que ocorre? O cérebro, nesses determinados momentos, o que ele vai fazer, e aí é onde yace os hábitos e o poder dos hábitos. Os hábitos é que uno já tem patrões guardados para aquele cérebro, em determinados momentos, quando haja um gasto excessivo de energia, ou o cérebro reacione como peligro, ele vai disparar o que já é conhecido. E o que já é conhecido? Pois toma-te um pouco de frustração. Essa frustração, que é um sentimento, e todo sentimento vem antes de uma atitude, vai levar a pessoa a ter uma atitude de calhar-se. E depois que essa pessoa se calha, inevitavelmente o cérebro busca ter uma percepção. Então, o pensamento pode ser, pois não sirvo para nada. Então, esse é um funcionamento totalmente inconsciente, ¿sí? ¿De que forma lo rompemos? Lo primeiro que temos que ter em conta é que para sair dos patrões temos que ter uma percepção de autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é algo que começa desde a perspectiva de que nadie é culpável. Não há culpables, nem há vítimas tampouco. Solamente quando eu sou consciente de que eu sou o único responsável de fazer cambios em mim, então eu vou sair da percepção de culpa ou de vítima. E claro, quando uma pessoa diz, pois eu não consigo ser responsável por mim mesmo porque o entorno não me permite, que poderíamos dizer? A pessoa não está dizendo isso porque quer. Eu não estou aqui afirmando que eres vítima. Não, é um funcionamento inconsciente que dispara quando a pessoa escuta algo, quando não tem algo, quando algo ocorre, há um sentimento que leva a uma atitude e que leva a um pensamento. Então, esse contexto desse patrão, ele só pode ser cambiado quando uma pessoa decide trabalhar sua autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é, ok, nesse momento não sei o que fazer. Ok, nesse momento não tenho nem ideia de como fazê-lo. Mas é certo que não estou sendo vítima e nada é culpável dessa situação. E de hecho, é sumamente importante desapegar-nos algumas vezes de ideias que nós podemos retroalimentar-nos, porque claro, até mesmo o sofrimento se transforma em um hábito. ¿Sí? Algumas vezes um sofrimento que pode ser uma situação em que uno diz, não, eu não consigo ser responsável, isso me frustra, e uno, ¿vale? Passa a ter o hábito de crer que isso é assim. E automaticamente a pessoa não consegue chegar ao ponto mais importante. A pessoa queda em uma frustração e não consegue chegar aos pontos mais importantes. Que ponto é esse? Chegar a tomar decisões que transformam sua vida. Pero para tomar decisões, isso é igual quando, por exemplo, quando tu sales a passear e quando tu te das conta que te encontras em vários caminhos distintos, mas não sabes para onde ir, porque realmente não podes decidir porque não sabes para onde vas. Então, quando uno se encontra em situações assim, é igual. É muito difícil uno decidir e, sobretudo, decidir com decisões que transformam,
porque uno realmente não sabe para onde vai, uno está yendo bajo um hábito emocional, com uns patrões emocionais que hace que a pessoa responda e, sobretudo, hace que ela atue e empiece a pensar que não tem valor, que não tem capacidade, ou que a culpa é de alguém, ou que é vítima de alguma situação. Então, isso hace que haja uma desconexão completa da pessoa e que inevitavelmente há um gasto excessivo de energia e que muitas vezes uno empieza a ir hasta em força contrária com sua própria existência. E o que quer dizer? Que é igual quando alguém te vai dar uma injeção e tu haces força contrária, duele mais. Então, muitas vezes uno chega um momento que está vivendo situações onde tem um hábito de resposta, as situações respondem bajo essas situações que ativam uns padrões internos, a pessoa faz resistência porque não quer estar assim, intenta com seu entendimento ter uma percepção do que está passando, mas em verdade está fazendo força contrária contra si mesmo. Então, quando nós dizemos que ser responsável é responder, quer dizer que temos que aprender a responder de forma adequada, cambiando patrões, porque uno pode dizer, pero isso que tu está dizendo é muito difícil. Nadie está dizendo que aqui seja nada fácil, pero uma coisa os puedo asegurar, é possível. E quando eu digo que é possível, não estou aqui fazendo uma promessa de algo que eu digo que só creio, porque eu penso que crer ou não crer é uma coisa também que temos que aprender a soltar. Por quê? Porque nós temos que aprender a descreer. E o que quer dizer descreer? Descreer é que eu não necessito crer e nem crer em nada. Eu necessito solamente buscar compreender, levar à prática, provar e comprovar. E claro, muitas vezes, não, eu comprovei. Vale, quantas vezes comprovaste? Uma. Mira que me he esforçado, pero vale. Tu sabes quantas vezes intentaste caminhar quando eras bebê? Tu crees que tentaste uma vez solo e te caíste e depois dijiste, não puedo? Verdade que não. Então, por que motivo é que nós caímos muitas vezes nesses patrões e creemos que não podemos e seguimos com ele? Porque estamos presos justo dentro de um padrão emocional e, sobretudo, dentro de um hábito de padrão que é um automatismo, vale? E é aí onde uno tem que ter a orientação. Eu digo ajuda, não? Porque a ajuda eu la chamo orientação, porque orientar é algo que é como quando vas na calle, não? Quando tu vas por la calle, estás orientado por las señales que diz velocidade, se tu estás em mano contrária ou vas na via adequada. Quando tu tens a señalização, é tudo muito mais fácil, não? Pero não é que as señales estão conduzindo por ti, tu sigues conduzindo, pero a orientação quer dizer que tu consigues identificar nesse momento e, sobretudo, responder de forma adequada, segundo a necessidade que tu vas tendo em cada momento. Pois eu espero que essa informação seja de valor e, sobretudo, espero também que puedas ter aqui perguntas, ok? Pues suscríbete no canal e puedas ir na campanita, nos dê um like e que comparta essa informação se considere importante e que de valor, ok? Muchísimas gracias, hasta esse próximo vídeo e tchau!